que a gente vai pregar hoje, eu queria que a igreja tivesse super lotada. Ah, pastor, mas é 25%. Eu queria que tivesse lotada, a ponto de tiver gente lá fora da igreja para ouvir a palavra que vai ser pregada nessa noite. Porque eu digo uma coisa para vocês: muita gente está brincando de evangelho, e o dia que o machado bater na raiz, meu amigo, o dia que Cristo vier para buscar a sua igreja, ninguém vai ser impune do justo juiz. Ninguém. Todos estão ouvindo a palavra da verdade, todos conhecem a verdade, segundo baseado naquilo que a gente prega. E o que a gente prega, tentamos ser o mais possível dentro das escrituras, o mais possível dentro daquilo que Deus, o próprio Espírito Santo, Ele deixou para que a gente pudesse cumprir. Amém? Nós vamos pregar hoje, e o que eu for pregar hoje, por favor, guarda no seu coração. E evita conversar, pessoal. Evita conversar, porque se você perder o fio da meada, você perdeu a sua libertação que vem pela palavra. Se alguém conversar com você do seu lado, saia do lado dessa pessoa e senta em outro lugar, para que você possa prestar atenção na palavra. Diga graças a Deus. Mateus capítulo 26, 36. Mateus capítulo 26. Versículo 36, no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Eu acho que ninguém tem dificuldade de achar Mateus, né? Se tiver, levanta a mão que o obreiro vai auxiliar você. E depois disso os obreiros também podem sentar. Nós vamos passar pela Bíblia, vamos pregar mais ou menos uns 3 versículos. Não tem problema se chegar até meia-noite, né, pessoal? Alguém trabalha amanhã, não? Não? Então fechou. Era isso que eu queria. Hoje é sexta-feira. Quando você ia para o bailão do Silva, saía do bailão domingo de madrugada, né? Para trabalhar na segunda-feira. Aproveita o momento que você vai ter hoje, porque reunião só sexta-feira que vem. Então hoje você vai absorver da palavra que a gente vai pregar. Agora, claro que domingo a gente vai estar aqui para passar a palavra, fazer o culto virtual como a gente fez esse domingo. E esse domingo tem dado tanto resultado na vida de tantas pessoas que ouviram aí fora. Eu não digo de pessoas da igreja, eu digo daquelas pessoas que estão do lado de fora. Quantas pessoas mandaram mensagem por causa de um sermão, que aquela palavra penetrou no coração dessas pessoas, e hoje elas conheceram o que é o Evangelho de Cristo, baseado nas Escrituras, daquilo que a gente está pregando. Amém? Nós vamos continuar pregando essa palavra, para que haja vida não somente no nosso meio, mas que atinja aos ímpios e que eles se convertam dos seus pecados. Mateus 26, 36 diz assim: todos acharam Jesus no Getsêmani. Diz assim, presta atenção, por favor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado que? Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, olha só o que Jesus fala: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu. Eu vou ler o versículo todo para você entender. E voltando para os seus discípulos, achou adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez ele orou dizendo: meu Pai, se esse cálice, olha só, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras.
O resto depois a gente continua. Entenda uma coisa. Quando eu li esse sermão, e quando eu já ouvi outros pregadores pregar, na verdade eu ouvi um só pregar, referente ao que a palavra mesmo, ela mostra a realidade, que foi Paul Washer, um dos maiores pregadores, reformado, que eu vi até hoje pregar, segundo a reforma protestante, que mostra o que é realmente o verdadeiro evangelho de Cristo. E lendo vários versículos, vários capítulos, chegamos a uma conclusão. Jesus, ele sobe o monte para orar. Quando ele chega no Getsemane, os discípulos sobem com ele, e num tiro de uma pedra, a Bíblia fala que Jesus vai, deixa os discípulos num canto para orar. Jesus vai no outro lado, e ali ele se coloca com seus rostos, ele se dobra sobre o seu rosto, e ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, ele estava triste, ele estava angustiado. A Bíblia diz que o choro dele, o suor dele foi invertido em sangue, ao ponto da agonia que estava Jesus. Palavra que ele falou para Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí Jesus volta a ver os discípulos fazendo o quê? Dormindo, adormecido, e fala: poxa, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora? Vigiai e orai, porque a carne é fraca. Aliás, a carne está fraca, mas o espírito tem que ser forte. Se a carne mesmo fraca, mas o espírito sendo forte, a gente vence, amém? Mas se o espírito estiver fraco, se a gente não orar o suficiente ao ponto de a carne ela perder para o espírito e o espírito ser forte diante dela. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero chegar ao ponto do cálice. Que cálice que é esse? É a Santa Ceia? Não. Que cálice que é esse? Jesus estava angustiado, agoniado, chorando lágrimas de sangue. Antigamente, para que haja remissão de pecado, o que os homens do passado tinham que fazer? Ei, pessoal, sacrifício de animal. Tinha que sacrificar um animal. Antigamente, para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados, eu tinha que colocar uma novilha em cima do altar, acender o fogo, para que Deus pudesse receber essa novilha. O sangue teria que ser todo derramado daquela novilha, sem que a última gota de sangue seja derramada daquele animal, não haveria remissão de pecado, não haveria. Aí Deus vê assim: poxa, a humanidade está tão depravada, a humanidade está tão prevaricada diante dos meus olhos. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso que haja uma remissão de pecado, não apenas de uma pessoa, mas coletiva. O que eu posso fazer? Deus entrega o seu próprio filho naquela cruz, o sangue invertido naquela cruz, a sua carne moída naquela cruz, no nosso lugar. Aí a gente pergunta assim: peraí, mas por que Jesus morreu no meu lugar? Sabe por quê? Por causa do sacrifício de um homem, houve remissão de pecado coletivo sobre a terra. Jesus morre no nosso lugar, a última gota invertida do seu corpo. A Bíblia diz que quando não jorrou mais sangue, jorrou o quê? Água. Toda gota de sangue do corpo de Jesus fora invertido em amor a gente. Mas não é porque a gente é especial para Ele, não é porque Jesus sentia carinho pela gente, é porque senão seria a gente naquele lugar. Seria eu e você moídos, ter que pagar pela própria vida, gemendo, gritando ardentemente, porque não teríamos condição de ser salvos por nós mesmos. E o cálice, pastor, eu tenho pena de muitas pessoas no último dia que sofrerão condenação futura, como diz em Apocalipse, que irão beber do cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, que é o inferno, que é o último estágio que uma pessoa pode ter na sua vida. Jesus, quando está naquela cruz, em cima do monte Gólgota, o monte Gaveira, ele fala para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o próprio Deus não olhou para Cristo naquela hora? Você sabe por quê? Alguém sabe por quê? Porque o pecado do homem estava sobre ele.
Ele estava bebendo daquele cálice. Jesus não chorava porque ele sabia que os romanos iriam crucificar numa cruz, queriam pregar suas mãos naquela cruz, queriam colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, queriam dar vinagre para ele beber, queriam enfiar uma lança na sua lateral. Não era esse o choro e a agonia dele, mas a agonia de Cristo era ter que beber do cálice da ira de Deus. Deus derrama todo o cálice, toda a sua ira sobre Jesus naquela cruz, sobre o seu filho, para que não caísse sobre mim, sobre você, para que você não seja culpado. Mas a Bíblia diz que no último dia Deus não levaria em consideração um profano. O sangue de Abel clama até ao dia de hoje. O sangue de um justo, por um pecado entrou, por um homem entrou o pecado sobre a terra, mas pela morte de um justo entrou a vida. Amém? Somos salvos hoje pela graça, pelo sangue de Cristo remido naquela cruz, invertido, e o cálice estava sobre ele. Por que Deus não olha para Jesus naquela cruz? Por que Jesus chegou ao ponto de falar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que esqueceste de mim? Por que o Senhor tem virado o seu rosto sobre mim? É o momento que eu mais precisava. E Deus não olha para Jesus naquele momento, sabe por quê? Porque Ele não pode mentir com a palavra dele. Mas espera aí, pastor, por que Deus não olha para Jesus? Não entendi. Se você ler Isaías 59, você vai entender que a única coisa, a gente pregou domingo agora: eis que as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, e nem surdo o meu ouvido para não poder ouvir. Mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Deus não olha para pecado. Isaías 53:4 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia fala em Gálatas que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição por amor a gente, meu Deus. Todo o pecado do homem estava cravado na carne de Jesus, e Deus não poderia olhar para ele, porque todo o pecado estava sobre ele. E se Deus olhasse para Jesus naquele momento, foi um momento de trevas que Jesus passou, foi momentos que Ele passou sozinho, meu Deus. Chorou amargamente, gota de sangue derramando ao ponto de inverter em água, sua carne sendo moída. Tudo que Ele fez é porque era para você estar lá no lugar dele, era para mim você estar no lugar dele. Mas por causa do sangue de um justo, o sacrifício de um justo, um homem que não tinha pecado, mas todo o pecado estava sobre ele, hoje a gente tem livre acesso ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você não consegue ir a Deus se não passar por Jesus Cristo. Meu irmão, o véu do templo se rasgou. Quando o véu se rasga, você tem liberdade para se achegar diante dos santos dos santos. Quando o véu se rasga de alto a baixo, você tem liberdade para chegar diante do Pai pelo Filho. Nesse momento Ele é Filho, mas no último dia Ele será juiz, o justo juiz, que vai se levantar com a espada afiada sobre todos os iníquos, sobre todos aqueles que não aceitaram a palavra da verdade. E a Bíblia diz que a ira de Deus há de ser manifestada no último dia, sobre todos os pecadores, sobre todos aqueles que inverteram a verdade em justiça. A ira de Deus há de ser manifestada. Jesus chorou. Se você ler em João 11:35, se eu não me engano, Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou? Fala sobre a morte de Lázaro. Mas não é porque Jesus amava Lázaro, não, Ele amava sim, mas o choro dele não é porque Ele amava Lázaro, não era um choro de comoção por Lázaro. Sabe por quê? Porque Marta fala assim: Senhor, Lázaro já faz 4 dias que está morto, já cheira mal. Jesus fala para ela: Marta, eu não falei para ti, se creres verás a glória de Deus? Aí quando Jesus entra naquela caverna, vê todo mundo chorando, todo mundo gemendo, chorando, pô, Lázaro morreu. E Jesus chora pela incredulidade do povo. Leia que você vai ver que é isso. Jesus não chorou por amor a Lázaro, pela incredulidade
O povo. Viram sinais e maravilhas que ele fez, prodígios e maravilhas. Até o dia de hoje o povo não crê. Até o dia de hoje o povo é incrédulo. Mas a palavra dele mesmo diz que todos os dias ele estendeu as suas mãos a um povo rebelde e contradizente, um povo incrédulo. Isaías fala: fui achado por um povo que não era meu. Eu estava falando, não sei se foi por Valmor, ou foi por obreiro Almir, ou por obreiro Ademir, não lembro. Tem mais gente de fora procurando a gente do que pessoas aqui de dentro. Tem mais gente que diz assim: pastor, esse sermão que foi pregado, meu Deus, deu uma reviravolta na minha vida. Não precisa ser do lado de fora. Hoje eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Hoje eu me entreguei de fato e de verdade para Cristo. Hoje eu sei quem é Cristo. Hoje o Evangelho, as boas novas penetraram no meu coração. E o povo da igreja de hoje em dia, tendo o privilégio, tendo a oportunidade de estar aqui hoje para ouvir esse sermão e não tão, meu Deus, tendo a oportunidade, pessoas que hoje estão gritando no inferno, pedindo mais uma oportunidade, como aquele jovem rico que disse: pai Abraão, peça para que Lázaro então vai e prega aos meus irmãos para não vir para esse lugar de tormento. E Abraão falou o quê? Não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não creem em quem está vivo, como é que vão crer em quem está morto? Né? Tem muita gente que não crê na palavra que a gente prega. O cálice da ira de Deus há de ser manifestado na vida de muitas pessoas ainda. Tem muita gente aqui dentro, infelizmente. Posso ser sincero? O pastor vai julgar? O pastor vai nos julgar? Eu vou falar segundo a palavra dele. Muitos são comparados à areia do mar, mas só será salvo os remanescentes. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Só vai ao Pai aquele que por ele for chamado. Todos os dias, em Atos fala, como a gente falou na oração, todos os dias Deus agregava dentro do templo aqueles que haviam de se salvo. Deus fazia isso. No meio do lobo tem a ovelha, no meio da ovelha tem o lobo, no meio do trigo tem o joio, no meio do joio tem o trigo. Nem todos aqui conhecem o Evangelho de Cristo de fato e de verdade, porque trocam a Ele pelos seus pecados de estimação. Aquilo que a gente sempre fala: quantas pessoas aqui não choram mais pelos seus pecados? Quantas pessoas que quando vão orar, suas orações são mortas, são nérdias, orações fracas, orações que não passam do teto a Deus. Quantas pessoas são assim, meu Deus? Quantas pessoas que vão jejuar, que vão orar? Leia Isaías 58, é um relato da igreja de hoje em dia. Vocês jejuam por seus proveitos próprios. E o povo falava assim: Senhor, vai negar nosso jejum, vai rejeitar nossa santificação, nossa consagração. Deus fala assim: vocês jejuam por proveito de vocês, porque não é esse o jejum que eu escolhi para mim. O jejum que Deus escolhe para Ele é aquele jejum que tem interesse a Ele, não interesse por coisas dessa terra, não interesse pelas coisas do mundo, não interesse por aquilo que a gente pode tocar nessa terra, porque o próprio Cristo falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Muita gente se desespera pelas coisas da terra, meu Deus, enquanto não sabem que o céu é eterno, não sabem porque as coisas do céu são eternas, buscam as coisas que são do baixo. A salvação é primordial na vida de muitas pessoas, mas eu garanto para todo mundo que está aqui ouvindo essa palavra, tem muita gente aqui dentro ouvindo esse sermão hoje, nesse momento, que se morresse hoje, nesse momento, meu amigo, iriam chorar lágrimas de sangue. Eu não estou julgando não, é só você olhar o seu estado de espírito, é só você olhar para a sua vida devocional, é só você olhar para a sua intimidade com Deus, é só você olhar para o seu pecado de estimação que você faz escondido, você na frente de todo mundo, é só você olhar o seu celular, quando você abre o seu celular, as coisas que mais prevalecem no seu celular, ninguém está vendo, minha esposa não está do meu lado não, eu estou aqui sozinho, ninguém está vendo, estou no mais oculto que eu possa estar, os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, e também para dar a cada um fruto das suas ações. Faça o mais escondido que for, não adianta de nada.
A Bíblia fala que maldição sem causa não subsiste. Se existe uma maldição na sua vida, meu amigo, comece a observar o que você está fazendo escondido. Porque o maior pecado que fere o coração de Deus não é aquele em público, é o que você faz escondido. Porque você quer passar uma imagem que você não é. Você quer passar algo que você não é. Você quer vomitar santidade na igreja, quando fora você nunca conheceu o Evangelho de Cristo. Você quer vomitar santidade dentro da igreja, meu irmão, quando fora da igreja você é um péssimo testemunho. A Bíblia fala que é necessário que a heresia seja pregada para que o sincero se manifeste. E quanta gente ouve heresia por todos os lados e não se manifesta. Não digo se manifestar com demônio, mas de falar, peraí, está errado, não é esse o Evangelho de Cristo. Eu bato na tecla que eu repudio a teologia da prosperidade. É uma coisa que eu tenho repugnância, eu tenho ânsia de vômito. Homens que venderam a fé, pastores que em cima do altar vendem fé, vendem tudo aquilo que o Evangelho propôs para si. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus, de Cristo, é de graça, não tem quem possa pagar. O Evangelho de Cristo é de graça. Ele já deu para a gente a graça irresistível que salvou miseráveis como a gente. O Evangelho de Cristo está proposto para todos aqueles que têm sede. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Vão ser saciados. Que justiça é essa, pastor? É praticar justiça, como diz Hebreus capítulo 11. E leia todo Hebreu. Pela fé, praticaram a fé, venceram reinos, venceram através da justiça. Ou seja, o livro de Hebreus mostra homens e mulheres de fé, que tiveram fé, e não somente fé, mas praticaram a justiça de Deus. Tem muita gente que brinca com o Evangelho de Cristo e acha que o Evangelho é mil maravilha. Não, eu vi a palavra, eu oro de vez em quando, eu estou salvo. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado por esforços. Se esforça, não é de qualquer jeito, não é sendo um Maria Mole, meu amigo, não é sendo um zero à esquerda dentro da igreja que você vai ser salvo, não. Você pode entrar aqui e fazer tudo que você quer. Você pode entrar aqui, pode cantar louvor, pode orar a Ele, pode ler a sua Bíblia, pode fazer o que for, mas ainda no último dia muitas pessoas vão experimentar desse cálice. Muitas pessoas vão experimentar o cálice da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre o nosso próprio Jesus. O cálice da ira dele foi derramada sobre o próprio Cristo, para que não caia diretamente na gente. Cristo foi uma parede de proteção para que a gente não fosse atingido com essa ira. Mas isso não significa que a ira de Deus não está mais sobre a nossa vida. Ainda está. Salmos fala que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Ele se ira. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Olha só. Vai chegar um tempo, meu amigo, eu digo uma coisa para vocês. Tudo isso que está acontecendo, eles estão lutando para fechar as igrejas. Estão lutando. Muitas igrejas já fecharam. Muitas igrejas já fecharam. Governo diabólico. Não é preocupação com a saúde de ninguém. Não é com a saúde de... Eles não se preocupam com a saúde de ninguém. É um governo diabólico. Sabe por quê? Porque no passado, os cristãos do passado, eles não obedeciam e não atendiam às orientações que eram feitas no passado pelo governo. Estou falando que a gente não deve fazer isso, porque é uma pandemia, é uma doença que mata. Amém? E realmente mata. Mas vai chegar um tempo que o governo vai propor a humanidade a obedecer eles, e se não obedecer, meu amigo, vão sofrer as consequências, como diz Apocalipse. Eles estão preparando, somente isso. Estão vendo como a população reage com uma máscara. Estão vendo, não, a gente vai limitar, é até aqui, e eles têm que obedecer. E o povo obedecendo, os cristãos vão acabar se deixando se levar. Já como tem muitos cristãos se deixando se levar hoje. Não vou para a igreja porque eu estou com medo do vírus, meu irmão. Não é? Quanta gente que ficaram em casa essa quarentena toda e pegaram dentro de casa. Venha de máscara, venha, usa o álcool gel, o que seja. Eu não estou falando para você não se cuidar, estou falando para você se cuidar.
mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque gente falaram assim: pastor, eu estou 1 ano sem ir para a igreja por causa dessa pandemia, mas eu não sei mais o que é orar, eu não sei mais o que é ler a Bíblia, eu não sei mais o que é ter intimidade com Deus, porque perdeu o temor, perdeu aquela comunhão que tinha com Deus, por causa de uma praga dessa. O diabo, claro que tudo é por permissão de Deus, mas o diabo já usa por artimanha para enfraquecer o cristão de verdade. Amém? Escuta o que eu estou falando para vocês. Vai chegar um momento que isso aqui não vai ter mais. Salve-se quem puder. Se você está guardando a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, você vai ser um privilegiado. E aqueles que não estão ouvindo e não estão dando credibilidade, viver e verá, meu amigo, porque agora você está nem aí, né? Agora não está nem um pouquinho preocupado. Para você a pregação não está nem fluindo. Essa é a realidade, que eu sei que tem muita gente que está assim dentro da igreja, não está nem aí. Mas que Deus, Ele crave na sua memória isso que eu estou falando para vocês hoje, agora, nesse momento. Essa pregação que está sendo feita, ela vai ser testemunha de cada um no último dia, porque a ira de Deus há de ser manifestada sobre a vida de todos. Amém? Apocalipse capítulo 14, 6 diz assim: todos acharam, e viam o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, em tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda, é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E os seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Olha o 10 de novo: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Aqueles que se prostrarem ante a besta, que é o governo que está se levantando, aqueles que se dobrarem ante as condições, as obrigações do governo, que os cristãos, que a população tem que trabalhar para o governo. O meu cunhado, ele é policial, e ele falou assim: olha, o governo, sem ele saber do assunto, o governo está criando uma forma para unir um só poder, um só governo, uma só força armada, para que toda a polícia, toda a força armada, sendo o exército, sendo toda a força armada, trabalhar em prol deles. E aqueles que não obedecer, vai ser severo o que eles vão de fazer com aqueles que não obedecer. Já estão começando a trabalhar. O problema da igreja evangélica de hoje em dia, sabe o que é? Que não preparam os cristãos para o último dia. Não preparam. A igreja evangélica vai passar pelo fio da espada, e são poucos aqueles que hão de se revelar que são bons cristãos. São poucos aqueles que hão de se revelar, porque se agora, nesse momento que a gente está tendo liberdade para estar aqui, para adorar e buscar Deus, meu amigo, imagina quando for severo a coisa, quando fecharem a porta da igreja e falar: a partir de hoje ninguém mais entra, porque está imputado como justiça, que as igrejas não podem mais abrir. Se agora está difícil para você, imagina o último dia. Imagina logo, porque não vai demorar muito. Tudo já está acontecendo, tudo já está se concretizando. A besta já se levantou, o falso profeta já está posto. Falta pouco tempo para Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, e muita gente está dormindo. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, acorda, igreja, enquanto é tempo, porque haverá um tempo que não vai ter mais tempo. O Espírito Santo vai ser tirado, a morte vai ser tirada, e a palavra vai ser tirado. O Espírito que descende todas as coisas vai ser tirado. Eu sempre falo: hoje você tem a mim para pregar para você, hoje você tem a mim para ensinar você. Mas quando o Espírito Santo for atirado, meu amigo, não vai ter mais não. A morte vai ser tirada junto. A morte vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser, a Bíblia vai ser tirada, só vai permanecer a letra. Você vai ler a Bíblia, você não vai entender nada. Se está difícil ser salvo agora, imagina mais para frente, aonde vocês vão ser sacrificados,
vão decapitar o cristão até negar Cristo, vão falar assim: nega Jesus, não, eu não nego, vão cortar um dedo, cortar uma mão, vão cortar um braço. Você não negando, meu amigo, você pode ser salvo, mas vai ser muito difícil alguém ser salvo por essa parte, porque hoje a gente tem liberdade para ser salvo e muita gente rejeita essa liberdade. Hoje a gente tem liberdade para entrar nos átrios do Senhor, mas muita gente não valoriza isso. Mas graças a Deus que tudo isso aconteça para manifestar o sincero. Amém? Você que está permanecendo até o fim, guarde a sua coroa, que ninguém arranque da sua cabeça. Vai vir tempos trabalhosos. A Bíblia fala sobre isso, que nos últimos dias os dias seriam difíceis, vai ser trabalhosos. As coisas para os cristãos vão ser cada vez mais difíceis. Já está difícil, né? Passei no banco hoje, banco lotado, mas a igreja 25% da capacidade. Não, mas lá não tem Covid não, pastor. Lá o pessoal tem que tirar dinheiro para pagar a dívida, senão morre da fome. E aqui você tem que buscar Deus, senão você morre pela segunda morte, sua alma se condenada pelo inferno. Aquilo não te salva, mas isso aqui te salva. Não digo estrutura, mas a palavra que está sendo pregada. Aquilo não te salva. Tem andarilho que vai ser salvo, tem mendigo que vai ser salvo, que vai para o seio de Abraão. E tem muita gente que se preocupa com essas coisas da terra, que vão padecer no último dia. Lázaro, o mendigo, estava no seio de Abraão, e Deus falou assim para o jovem rico que gritava do inferno: você recebeu aquilo que estava proposto para você. E Lázaro também recebeu aquilo que estava proposto para ele. Tem um pastor de uma igreja tradicional que prega prosperidade, que ele falou em cima do altar assim: uma igreja que só prega prosperidade, não prega salvação, prega outra, só prosperidade. Falou assim em cima do altar: quer um sinal que você não tem Deus? Você quer um sinal que você não tem Deus? É porque você não tem dinheiro. Pode olhar no YouTube, tá? No YouTube ou no Facebook, eu vi no Facebook. Um sinal que você não tem Deus: se você não tem dinheiro, você não tem Deus. Palavras da boca dele. Eu não posso chamar o camarada de pastor para pregar uma heresia dessa, porque então quer dizer que Lázaro fazer o que? Não sei, de Abraão, e era um mendigo, ou não é? Não tinha dinheiro. E quando Pedro e João entram na porta chamada Formosa, quando estava o coxo falando: olha, eu quero uma esmola. Pedro e João fitando os olhos sobre ele, falando assim: olha pra gente, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho ouro e nem... Então Pedro e João não eram de Deus, porque eles não tinham ouro nem prata, não tinham dinheiro, não tinham uma esmola para dar para aquele andarilho, para aquele coxo. Mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esse domingo a gente bateu na tecla sobre isso. O jovem rico que virou as costas para Jesus falou: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Mas peraí, se um dos sinais que você não tem Deus é o dinheiro, por que Jesus mandou ele vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir Jesus? Né? Para ver que muita gente está sendo levada por muita heresia. E eu não tenho medo de falar isso. Sabe por quê? Porque era isso que Paulo fazia dentro das sinagogas de Satanás. O que vocês estão pregando está tudo errado. Não tenha medo de pregar a verdade não, amém? Você pode ver que o que a gente só prega aqui é só salvação. Eu não quero nada que provém do seu bolso, meu amigo. Não quero nada que provém do seu bolso. Não quero saber se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa pobre, se você é uma pessoa miserável, se você saiu agora debaixo da ponte. A única coisa que eu me preocupo é com a sua alma. Somente isso. A Bíblia mesmo fala: temei aos vossos pastores, porque são eles que zelam pelas vossas almas, que oram pelas vossas almas, aqueles que hão de dar conta por ela no último dia. Tem que dar conta pela sua alma no último dia. Eu vou estar diante do Todo-Poderoso e vou falar: Senhor, a verdade eu não retive não. Eu preguei a verdade para todos aqueles que estavam sentados lá, todos aqueles que ouviram a verdade. Eu postei um monte de coisa sobre prosperidade, e o que tem de pastor que está malhando o pau em cima de mim. Tá filmando? Fala para eles: tô nem aí, não é? Eu digo uma coisa para eles: no último dia a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Pregar texto, versículo isolado é fácil. Por que eles não pregam isso para as pessoas que estão sentadas na cadeira?
que Paulo falou para Timóteo em 6,9, falou: Timóteo, aqueles que querem ser ricos caem em várias tentações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foge dessas coisas, Timóteo. Se fosse sinal de bênção, Paulo falava: procura prosperidade, Timóteo, porque Deus, ele só habita na vida de quem é rico, é ou não é? Não, meu amigo, Deus habita no coração que é sincero. Diga graças a Deus. Vamos continuar aqui. Nós só vamos fazer a palavra, depois cantar um louvor e a gente vai acabar a reunião, porque eu quero mais passar a palavra. Paramos aonde? Qual? 10, diz assim: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vão ser o quê? Atormentado, e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. Não é por um tempo, não é por um ano, é para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia e nem os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aí, pessoal, no último dia, aqueles que se dobrarem ante a besta, ante a doutrina da besta, talvez a doutrina que seja pregada da prosperidade nas igrejas, pode ser uma doutrina da besta, invertendo a verdade em mentira. A ira de Deus está sobre eles. A Bíblia mesma que fala: também tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todos sempre. De dia e de noite serão atormentados. Eu falo para você uma coisa: valoriza o Evangelho de Cristo enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que no inferno o verme come e não morre. Será de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Todo dia, gritando ardentemente, rangindo dente, aonde o choro é constante, choro e ranger de dente. Está lá o diabo junto com a cabeça. Não vai ter, como diz a religião, o diabo com um garfinho espetando. Não, pessoal, porque a Bíblia diz que o diabo, a besta e o falso profeta, onde está no mesmo lago, também sofrendo. O diabo vai sofrer da mesma maneira que o iníquo vai sofrer. Para você ver que coisa séria. Todos os iníquos, os que prevaricaram contra Deus, os pecadores, hão de padecer pelos séculos dos séculos, no inferno, no Hades, no Guiena, no Tártaro, pelos séculos. Eu estou pregando alguma coisa que não está aqui dentro? Hein, pessoal? Se eu estou, grita na cadeira, mentiroso. Aquele que está nos assistindo, grita aí de casa, vai ler a sua Bíblia, chama eu de mentiroso. Tudo que eu prego eu mostro, amém? Falem de mim, que bom que estão falando, porque o nosso Evangelho, o Evangelho de Cristo, está causando constrangimento, amém? Enquanto isso que a gente está tirando a venda dos olhos das pessoas, e graças a Deus pelo povo que a gente tem, que é liberto ainda. Muita gente está se levantando, muita gente está entendendo que é o Evangelho de Cristo, amém? Para a gente encerrar, Apocalipse 6,15, só voltar. Vocês estão cansados? Eu também não. A gente encerrar, olha só, a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá dia tão horrível, tão horrendo quanto o dia da vinda do Filho do Homem. Não haverá, não houve e nem haverá. Meu amigo, o dia que Jesus voltar, que Ele tenha misericórdia de mim, de você, e nos leve com Ele. Porque quem ficar, meu amigo, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, amém? E de muitos aqui dentro que não abriram os seus olhos ainda. Apocalipse 6,15 diz assim: todos acharam? Acho que vocês estão cansados, então não? Todos acharam? Apocalipse 6,15: e os reis da terra, e os grandes, olha só,
e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, olha o pavor dele, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da sua ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Todo o povo, os poderosos, os ricos, os servos, os reis dessa terra, eles gritavam para os montes e para as rochas: cai sobre nós, nos esconde, porque quem pode subsistir o dia da ira do Cordeiro? Quem poderá resistir esse dia? Todos que estão aqui não vão escapar do fio da espada, todos vão estar ante o tribunal de Deus para ser julgado segundo as suas obras, todos, sendo pobre, rico, sendo quem for, sendo servo, sendo livre, todos serão julgados, todos estarão diante do tribunal da justiça de Deus, todos estarão diante dele, e não há quem poderá te livrar da mão dele, não há quem pode te livrar da mão dele. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso, coisa horrível é, não há quem te arranque da mão dele. Muitos gritaram e hão de gritar no último dia: cai sobre nós, nós não vamos suportar, cai sobre nós rocha, cai sobre nós monte, nos esconde. Quem pode nos livrar da ira de Deus? Quem pode nos livrar da condenação futura? Quando chegam os soldados para Jesus, para prender Jesus, e Pedro corta a orelha de Malco, e a orelha de Malco cai no chão, está lá em João 18:11. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque não beberei eu do cálice que meu pai vai me dar? Em outras palavras, Pedro, é necessário que tudo isso aconteça, para que tenha vida sobre eles, sobre vocês. É necessário que o cordeiro que foi morto mudo, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele mesmo falou: Pedro, faça isso não, Pedro, mete a tua espada na tua bainha. Por acaso eu não vou beber do cálice da ira do meu Deus, do meu Pai, que Ele deixou para mim? Jesus chora lágrima de sangue, porque Ele sabia o que estava proposto para Ele. Se Jesus chorou em cima do que estava proposto e caiu sobre Ele, imagina sobre a vida do pecador, porque a Bíblia diz que Ele não poupou nem os anjos. Imagina os pecadores, nem a terça parte dos anjos. Imagina eu e você. Se Ele não poupou nem um filho naquela cruz, imagina eu e você. Meu amigo, não brinca com o Evangelho, é a coisa mais séria que você pode ter na sua vida. Que essa palavra grave e rasgue o seu coração, que você se torne uma pessoa humilde para receber essa palavra, amém? Pastor, eu não quero saber de Evangelho, nem era para você estar aqui dentro. Pastor, eu não quero saber da palavra, eu quero continuar no pecado. O mundo está lá para você de braço aberto, meu amigo, fica à vontade. Fica à vontade, vá para o mundo, pratica as iniquidades do mundo. O mundo está lá para você. Por que está falando isso, pastor? Porque Apocalipse fala isso, que aquele que comete pecado, que se lance cada vez mais para o pecado, para que não haja desculpa no último dia, para que não falam para ele: Senhor, eu ouvi a tua palavra, a palavra foi pregada. Não, meu amigo, não é pela palavra que você realmente só vai por ela ser salvo, porque a palavra de Deus fala que o povo se assentava para ouvir a palavra dele, não é? Mas não praticavam as obras da palavra, não praticavam as obras da palavra. Quem entendeu a palavra nessa noite? O cálice que Cristo pede para que seja afastado dele era a ira que há de ser manifestado sobre a vida de muitos no último dia. O mesmo cálice que Jesus tomou naquela cruz, sobre ele muitos hão de beber do cálice da ira de Deus no último dia, quando o justo juiz bater o martelo. Não falo isso para botar medo em você, porque até então, se você ler a Bíblia e entender, é isso que ela está falando, amém? Eu só estou aqui para explicar para você. Me perdoa se eu falei algo que te ofendeu, mas eu não posso passar a mão na cabeça de ninguém.
eu falo o que Paulo falou: ai de mim se não pregar o evangelho. Amém? Como eu volto a frisar, que pena que hoje faltam muitas pessoas na igreja. Que pena. Queria que essa igreja tivesse lotada. Pastor, e o decreto? Eu queria que essa igreja tivesse lotada. Porque lá fora ninguém pensa em vidas, em almas. Por que vão pensar aqui dentro? Não é? Passa numa lanchonete agora, vê se não está cheio. Se o banco tivesse aberto agora, passa lá. Por que a igreja tem que ser vazia? Nós não vamos se calar, não. Nós não vamos se dobrar. Amém? Ah, mas peraí, ele não está olhando pela saúde do povo? Tô. Até então que tem álcool na porta. Você está de máscara, amém? Mas eu peço para que você venha ouvir a palavra da verdade. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aplauda ele bem forte, que ele merece.